Hoje eu quero abordar dois assuntos que ocuparam as redes sociais nos últimos dias. O primeiro deles é o infarto que sofreu o ex-secretário de Cultura, Mário Frias, e o segundo assunto é o processo que a MBL está movendo contra a Juliette, por ter supostamente, de acordo com eles, feito campanha antecipada para o Lula. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia e também se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante para ajudar aqui no canal e manter o engajamento. E além disso, uma novidade que já está disponível na pré-venda, o meu livro com a Planeta chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Vá lá, confira, está com preço promocional agora para quem comprar antecipadamente e logo vai chegar na sua casa. Agora está na pré-venda, não está nas livrarias ainda, mas logo vai chegar, então confira, porque é um livro no qual eu falo sobre técnicas de debate, sobre como compreender a dinâmica de um debate, tanto no mundo real quanto nas redes sociais e no debate público no geral, diferentes vozes se comunicando e também como compreender, entender e se defender de falácias lógicas. Então vá lá, confira, está na pré-venda, como eu falei, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, para começar, vamos falar sobre o infarto que sofreu o Mário Frias. Ele foi internado e eu quero ler aqui a manchete da Folha de São Paulo, que diz o seguinte aqui, olha: Mário Frias esbraveja ao saber que não tem banheiro próprio em UTI, diz portal, segundo uma reportagem aqui do portal Metrópolis do Léo Dias, que também um repórter que se envolveu numa grande polêmica esses dias atrás aí por causa de ter vazado informações sobre uma atriz que deu a criança para adoção. E eu achei bem de mau gosto essa reportagem aqui, bem de mau gosto essa manchete inclusive, porque por mais que a gente esteja numa disputa aqui, é uma disputa, por projetos, por visão de mundo, por visão de sociedade, é um pouco baixo, ou satirizar, ou tirar sarro aqui, ou, sei lá, dar um tom de deboche, na verdade, em relação a alguém que está internado agora, Eu não sei como é no Brasil em relação a isso, porque eu também fui internado na UTI tempos atrás, Eu tive um infarto tem 2 anos, mais ou menos, e eu fui parar na UTI. E me parece um pouco estranho que alguém como Mário Frias, que parece que já teve um caso anterior como esse, que já foi internado anteriormente por infarto, esteja reclamando de não ter banheiro na UTI. Quando eu fiquei internado não havia banheiro, fiquei lá, 5, 6 dias na cama sem poder pisar fora da cama, então não havia banheiro privativo na UTI, obviamente, então não me parece que, alguém conhece a realidade disso. Como eu falei, não sei como no Brasil, talvez no Brasil tenha banheiro, mas me parece um pouco esquisita essa notícia. Como eu falei, a gente não precisa entrar nessa questão de, ridicularizar o sofrimento dos outros, mesmo tendo uma discordância enorme em termos políticos, A gente gostaria. E aqui a gente volta na questão do debate, no livro meu que vai chegar em breve nas livrarias. Aqui se trata de poder apresentar uma visão de mundo, convencer as pessoas com base na racionalidade, de mostrar o que é melhor dentro de certa perspectiva, o que nos parece melhor também, porque todo mundo que vai para um debate está convencido de que tem razão. Então, não me parece muito divertido, não me parece muito legal, não me parece muito ético, inclusive, você ridicularizar o sofrimento de outra pessoa, ridicularizar a morte de outra pessoa, ridicularizar, o infarto de outra pessoa. Não me parece razoável isso, não me parece ético. E quando eu fiquei internado, muita gente me perguntou, se eu tinha revisto minha vida, se eu tinha, olhado para o passado e refletido sobre alguma coisa que eu queria ter feito e não fiz, alguma coisa que eu fiz e não deveria ter feito. E o fato é que eu não me recordo de ter, passado por grandes transformações, em termos de remorso, em termos de, de sensação de incompletude na minha vida. Naquele momento, quando estava lá internado, eu estava muito bem resolvido, se eu houvesse morrido naquele momento, teria partido sempre da pendenga. É claro que minha vida mudou muito depois, minha vida transformou muito depois, mas mesmo assim, naquele momento em particular ali, quando eu fui internado, eu estava muito bem comigo mesmo. Inclusive na UTI eu estava lendo um livro sobre niilismo, então não foi um caso que me pôs em grande crise existencial. Eu acho que eu cheguei a mencionar isso, se não no canal aqui, no meu curso com os inscritos, mas desejo uma recuperação para o Mário Frias, que ele possa voltar a falar suas besteiras, mas a gente gostaria que houvesse uma tomada de consciência, que a pessoa fosse capaz de rever seus conceitos, de, redefinir a sua visão de mundo, talvez aprender alguma coisa com pessoas que têm outras experiências, talvez, descobrir coisas diferentes e nesse debate a gente fosse capaz de mostrar o nosso ponto de vista e persuadi-los demais que a gente tem uma visão melhor ou mais socialmente responsável sobre o mundo. Então eu espero que ele se recupere, mas, como eu falei, o espaço da disputa é um espaço do convencimento através de argumentos, através da racionalidade, Deveria ser, pelo menos, mas na prática as pessoas estão muito inflamadas. E daí, a outra reportagem tem a ver com um processo movido pelo MBL, no caso aqui pelo Rubinho do MBL, que é o advogado oficial do MBL, e ele diz o seguinte no Twitter: processei a Juliette.
A artista, entre aspas, aqui ele se refere provavelmente à provocação feita pela Samantha Schmutz, a artista, entre aspas, quis usar dinheiro público para cometer 2 ilícitos eleitorais, campanha antecipada e realização de showmício pró-Lula. Junto ao Guto Zacarias MBL, processei esse absurdo. O dinheiro não vai ser utilizado para fazer campanha política de bandido. Não é a primeira vez que o MBL processa alguém, eles estão processando agora, o Fernando Holliday, inclusive, abriu um processo, parece, contra a Ludmilla, pelo mesmo motivo. O MBL, eles querem aparecer a todo custo, né? A gente sabe disso, a gente já viu as circunstâncias no qual eles fazem isso, eles querem mídia, eles querem, sabe, visibilidade, eles querem causar. O próprio Mamãe Falei, alguém que faz o tempo todo isso, então é o modo como eles jogam, é o modo como eles operam, mas nesse caso aqui houve uma reação tremenda das fãs da Juliette, principalmente, né, que ficaram indignadas com esse processo, mas pelo que eu vi, pelo que eu li, me parece que não procede isso, né? Esse processo não tem chance de prosperar, porque para ser um showmício, para ser algum tipo de campanha antecipada, teria que ter algumas características muito próprias que não se configuraria nesse caso a Juliette. Parece que foi o seguinte, olha só, vou ler aqui a reportagem do portal UOL. Durante seu show, o público entoou gritos de apoio ao ex-presidente, ao que a cantora, a Juliette, respondeu com um incentivo para que o público continuasse. "Tô ouvindo muito não", ela disse, enquanto o povo cantava a tradicional música de campanha do petista. Leu, leu, leu lá, Lula, Lula. Então, não é a primeira pessoa que vai fazer isso e possivelmente, como eu falei, tem pouca chance de prosperar esse processo. Talvez não haja nenhuma razão para considerar isso como campanha antecipada ou showmício da Juliette. Eu já vi algumas circunstâncias, por exemplo, a Pablo Vittar fazendo isso, né? Inclusive com a bandeira do Lula. No Lollapalooza aconteceu muito isso, inclusive a gente comentou aqui, né, que tentaram processar e impedir o show de mencionar o nome do Lula, mas processaram a empresa errada, foi um rolo, sabe, foi uma coisa meio ridícula que aconteceu ali. Então, nesse caso aqui, eu acho que realmente é mais uma vez o MBL querendo aparecer, é a tática MBLista, né? É a tática de buscar visibilidade, de causar impacto, de tentar, sabe, chocar a população. Eles fizeram muito isso pré-impeachment da Dilma e depois compreenderam que essa tática funcionava e continuam adotando. Essa tática deles de espetacularizar a política, ela é muito eficaz em período eleitoral, porque atrai a atenção da mídia, atrai a atenção da imprensa e as pessoas se sentem obrigadas a comentar certas, sabe, babaquices que eles fazem. Você pode até se perguntar, né, mas quando você comenta esse tipo de coisa, não está dando palanque para eles, não está dando visibilidade para eles? De fato sim, porque a gente está analisando aqui a questão, mas mais do que isso, a gente está compreendendo as táticas utilizadas, seja por bolsonaristas, seja por, sabe, o MBL, seja por outros grupos políticos que têm um conjunto de táticas que são usadas para manipular o debate público e tentar controlar a narrativa. E aqui a gente retorna à questão do meu livro novo, que é o Como Vencer um Debate Tendo Razão, porque é justamente a tática de manipulação da percepção das pessoas, de dominar o discurso, né, de dominar o jogo, de tentar mostrar superioridade, muitas vezes intelectual, outras vezes moral. Então isso se dá o tempo todo no debate público e compreender como funciona isso nos ajuda a nos proteger, ou seja, não cair nesse tipo de tática e também a como rebater, a como você usar outras táticas, nesse caso não maliciosas, não mal intencionadas, mas táticas legítimas, táticas racionais, para poder enfrentar esse tipo de estratégia argumentativa, discursiva, narrativa, para poder mostrar, né, a superioridade sobre os demais, que é de domínios das narrativas com base em uma suposta potência e que não tem necessariamente a ver com bases racionais, sabe, lógicas, coerentes, eles simplesmente precisam mostrar, sabe, que estão ali dominando. E isso é muito conhecido, na verdade, isso é muito conhecido. Eu já mencionei aqui no canal uma série de vídeos do canal Inuendo Studios que se chama o Manual da Alt-Right, no qual ele mostra justamente essa dinâmica, né? Como nas redes sociais você tem essa disputa de narrativas entre progressistas e conservadores, ou entre a esquerda e a direita, e como a direita tem uma postura que é bastante beligerante e que tem a ver com, de fato, espetacularizar o debate, de tentar distorcer a percepção das pessoas e parecer que eles são muito mais relevantes, são muito mais significativos, ou muito mais fortes, ou muito mais numerosos do que realmente são. Mas vale compreender essas táticas porque elas são usadas o tempo todo. São usadas o tempo todo e se você compreende, você tem como se proteger. E essa, como eu falei, é a intenção principal do livro, porque ali você vai entender como isso funciona e como se defender argumentativamente e também como compreender todo esse jogo, né? Como se dá esse jogo, essas dinâmicas e não cair em certas armadilhas. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre essas duas histórias. Primeiro, sobre um infarto do Mário Frias, parece que é o segundo que já teve, e me pareceu de mau gosto a reportagem da Folha de São Paulo, né, dizendo ali que ele estava, como é que é aqui? Esbraveja ao saber que não tem banheiro próprio no UTI. Me pareceu um pouco de mau gosto numa situação delicada como essa. A gente não torce para que as pessoas sofram ou morram, sei lá, me parece um pouco de mau gosto. E também o que você pensa sobre esse processo agora, outro processo, né, movido pelo MBL contra um artista, nesse caso contra Juliette, por campanha eleitoral antecipada, né, alegando isso, e também por showmício a favor do Lula. O que você pensa dessas duas histórias aí? Como você entende esse jogo também, né? Esse jogo, essa disputa de valores morais, inclusive, né? De nós somos superiores, nós somos honestos, vocês são corruptos, vocês são, sabe,
bandidos? Como é que você entende esse jogo? Como é que você se defende desse jogo? Como é que você compreende essas táticas? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.